estratégia, na verdade, e plano de jogo é uma situação muito pessoal, né? E até certo ponto, jamais a gente pode expor publicamente quais são as nossas intenções. O que a gente pode falar, na verdade, em relação ao jogo? A gente vai enfrentar um adversário muito qualificado, que é o líder do campeonato, praticamente, matematicamente, já garantiu o acesso, agora está brigando para garantir o título da competição, com 7 rodadas, 8 rodadas praticamente de antecedência. Isso mostra a qualidade do adversário. É um adversário que tem muitas virtudes na fase ofensiva, tem um jogo de transição muito forte, e a gente vai ter que ter, assim, o máximo de respeito ao adversário, de concentração para jogar contra esse adversário, mas nós precisamos ter ambição no jogo. E a nossa ambição, eu sempre falo isso para os atletas, é sempre dos 3 pontos. Reconhecendo que a gente vai enfrentar um adversário valoroso, e a pontuação e a performance da competição está demonstrando isso, mas tenha certeza que a estratégia, e passa pela estratégia, a entrega, a dedicação, a concentração e virtudes que são importantes para ganhar de um adversário tão forte como o Bragantino hoje. Vai ter certeza, vai ter mudança de formação. A ideia é, talvez em algumas posições, a gente oxigenar, colocar gasolina, até porque a gente vem numa sequência muito dura, jogos, viagens, né? Agora até que a gente vai pegar uma sequência de jogos em casa, mas a gente vem de sequência de viagem, jogo, e a gente está atrelando muito a formação do jogo amanhã a essa questão da fisiologia. As informações serão importantes na montagem, mas com certeza vai ter mudança da equipe que começou o jogo de terça-feira contra o Curitiba. Porque todos os aspectos, eles acabam em algum momento do jogo sendo determinantes na questão da performance. Então você ter uma semana para se preparar e ter tempo para recuperar, treinar, conhecer melhor o adversário é o mundo ideal, que eu ainda não tive aqui, infelizmente. Mas a nossa realidade é passar por cima dos desafios. E o desafio é, com pouco tempo de recuperação, a gente poder fazer um jogo competitivo. Precisa ser um jogo de alto nível, de excelência em todas as fases do jogo, para que a gente possa nos sobrepor ao nosso adversário. E não adianta a gente ficar olhando o que tem só de positivo do adversário e esquecer as nossas virtudes. Nós temos algumas virtudes interessantes. Nós conseguimos fazer um jogo muito forte contra o Curitiba, eles com 2 dias a mais de recuperação do que nós. Então é em cima dessa superação que a gente vai trabalhar para o jogo de amanhã. O Bressan e o Djavan já estão num processo mais próximos à volta à relação de jogo, porque já treinaram mais, estão com a minutagem mais alta. O Jonas, a gente está ainda no processo de condicionar ele um pouco melhor e talvez só na próxima semana que a gente possa utilizá-lo. Mas o Bressan e principalmente o Djavan já está numa condição boa, já deve ir para o jogo. O goleiro Vitor ainda está em forma. O Vitor ainda está em fase de recuperação, já está treinando no campo, mas não está fazendo atividades ainda, utilizando principalmente a mão que foi lesionada, e esse jogador ainda se encontra no departamento médico. A sequência com bons resultados, principalmente as 2 primeiras vitórias, a eliminação do Goiás, um clube de Série A, do jeito que nós jogamos, a nossa postura contra o Curitiba, muito interessante, impomos o jogo ao adversário, saímos 3 vezes atrás do marcador e fomos buscar um jogo de superação, e acredito que todos os torcedores, pelo menos aqueles que a gente encontrou pós-jogo, gostaram muito do comportamento da equipe, porque a gente jogou contra uma grande equipe, de camisa de tradição, que está brigando em cima da competição, e ficamos muito próximos de vencê-los. Então, às vezes você não consegue vencer, mas o seu comportamento te motiva e te dá confiança para a sequência da competição.